Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos para a nossa live de quarta-feira e hoje aqui cruzando os dedos porque estamos no meio de uma tempestade e a qualquer segundo eu posso ter que parar, né? Porque afinal de contas pode acabar a luz. Mas vamos torcer para o melhor. Afinal de contas, o tema da nossa live de hoje é tão legal. Eu gosto tanto desse tema. E eu acho que é tão importante para as pessoas, porque talvez seja um deslize, seja uma distração, seja algo que você faz e nem percebe, e pior, não sabe o mal que isso pode causar na tua vida. Então, eu agradeço você que está aqui comigo pelo Facebook, que está aqui comigo pelo Instagram e pelo YouTube. E vamos lá, vamos trabalhar, vamos falar sobre pressuposição ou presunção, que é a mesma coisa, um pouquinho diferentinho, mas é a mesma coisa ali no âmago da palavra. Mas o que que é o ato de presumir? E se você não sabe o que que é o ato de presumir, eu vou te contar. Talvez você faça com recorrência, e talvez coisas já devem ter acontecido na sua vida, que talvez você nem se deu conta, mas você pode ter perdido oportunidades, você pode ter perdido pessoas da sua vida, você pode ter falado coisas, magoado pessoas, você pode ter deixado de falar alguma coisa porque você presumiu, beleza? Então vamos lá, quero agradecer aqui as pessoas que estão, Patrícia, Guarujá, Maria Helena, Laércio, lá ainda não tá chovendo, Marcos, obrigada por todo mundo que está aqui. E é muito importante que a gente entenda que o ato de presumir não deve ser só. é, a gente não deve tomar cuidado só nas relações profissionais. Eu até acredito que na relação profissional isso se torna até um traquejo. Algumas áreas das empresas acabam tendo que fazer isso, que eu duvido muito. Mas assim, vamos lá, tendo que fazer isso como uma forma até de um traquejo, vamos dizer assim, de um jeito de trabalhar, né? Uma coisa é você antever os problemas, uma coisa é você tentar prever uma situação. E outra coisa completamente diferente é você presumir. O que é presumir? É você supor, é você imaginar que você sabe o que a outra pessoa está pensando, sentindo, falando ou agindo. Será que você já fez isso na sua vida? E será que isso teve um bom ou um mau resultado? É mais ou menos assim. Algumas pessoas falam a seguinte frase: gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Porque a vida já pregou algumas peças, elas já tiveram algumas experiências que fizeram com que elas ficassem mais pé atrás. Sabe assim, quando você fica meio com o pé atrás com as pessoas, com as coisas que acontecem no ambiente corporativo, já me passaram a perna, fulano de tal quer me derrubar, aqui não tem amizade, é só panelinha. Algumas pessoas, elas têm essa tendência de ficar com o pé atrás com as outras pessoas e dentro da cabeça delas, elas começam a maquinar uma série de cenários ilusórios. Então, parte do presumir é você imaginar que você sabe o que a outra pessoa está pensando, que você sabe o que a outra pessoa está sentindo e que você sabe o que a outra pessoa está falando sobre algo, ou sobre você, ou sobre uma questão. E quando a gente presume, o que que acontece? Acontecem várias coisas e eu vou narrar todas aqui para que você fique desperto, porque muitos dos meus clientes no atendimento de gestão de mudança de vida, que é um processo que eu conduzo com 10 sessões, a pessoa vem, a gente trabalha quando ela está perdida, quando ela não sabe o que ela quer, ou quando ela já sabe o que ela quer, mas ela não sabe como, gente que quer tirar sonho do papel, gente que quer mudar hábito, gente que quer mudar de carreira, transição, quer uma promoção, quer um aumento de salário. Então, essas pessoas me procuram e muitas vezes o que eu vejo, né, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu percebo é que elas acabam
trazendo para o imaginário delas uma série de conjecturas, uma série de pensamentos que não são verdadeiros, que não são pensamentos reais, né? O pessoal aqui do Facebook, só se puder me dar um ok, esses que vocês estão me vendo, porque para mim a tela ficou preta. Se você puder me dizer que você está me vendo, eu agradeço. E ela faz uma série de conjecturas na cabeça dela, ela faz uma série de suposições. E essas suposições são baseadas na bagagem dela. Ela não pensa como a outra pessoa, porque ela não é a outra pessoa. E aí eu fico imaginando dentro da minha cabeça, eu fico presumindo que eu sei a verdade que vai no coração e na cabeça da outra pessoa. E dentro do meu processo de loucura louca, né? Eu acho que as pessoas são interessantíssimas, porque elas fazem um processo dentro da cabeça delas, meio megalomaníaco, como se elas soubessem o que a outra pessoa está pensando delas, está pensando da situação, está pensando, né, sobre as coisas do mundo. E isso é uma coisa muito séria, por quê? Porque a gente tem que perceber que quando a gente faz uma conjectura, quando a gente faz uma suposição, quando a gente pressupõe algo, a gente está partindo do nosso referencial e a gente castra outra pessoa. Então é mais ou menos assim. Imagina que uma pessoa queira uma promoção lá no emprego dela. E aí ela pega e fala assim: "Ah, queria tanto ser promovido. Ai, mas sabe o que que é? Meu chefe não vai me promover." Que nem na semana passada, que a gente tem uma live muito boa. Se você não assistiu a live da semana passada, vale a pena você conferir. Aí você pega e fala assim: ah, quero um aumento. Ah, mas não vou nem pedir. Ih, meu chefe não vai nem me dar. O que que você fez na sua cabeça? Você presumiu. Você presumiu que a outra pessoa vai fazer algo, vai agir de tal forma. E, gente, meu querido, minha querida, isso é um tiro no pé. Mas assim, ó, a gente tá falando do mundo corporativo, mas peraí que eu já vou pro pai e mãe, peraí que eu já vou pra filho e filha, peraí que eu já vou pra marido e esposa, peraí que eu já vou pra amigo, pra colega. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está castrando a outra pessoa. A gente está tirando da outra pessoa a delícia dela ser quem ela é, dela pensar o que ela pensa, dela sentir o que ela sente, dela fazer o que ela faz. Por quê? Porque dentro da nossa cabeça a gente tem tanta certeza que a outra pessoa está pensando, falando ou sentindo tal coisa, que a gente molda as nossas reações a uma ação que ainda não foi tomada. Isto é loucura, isto é devaneio. Isto faz com que o mundo se perca, com que as pessoas adoeçam, com que as oportunidades sejam perdidas, com que os relacionamentos vão pro ralo, com que as empresas adoeçam de tal forma que chega uma hora que não dá mais para recuperar, não. Por quê? Porque um começou a pensar que o outro estava pensando tal coisa. Sabe aquela coisa do climão? Você chega num certo momento do teu relacionamento que se instaura no meio de vocês dois ou de vocês duas um elefante branco, que é mais ou menos assim. Você acha que a pessoa tá estranha, que ela tá te tratando estranho, aí dentro da tua cabeça você fala: ele não tá legal. Já sei, hein? Ih, tá esquisito, vamos entrar naquela crise de novo. Ah, eu acho que eu acredito que ele. Não, quando faz assim, eu já sei o que é, dito e feito. E aí é uma certeza absoluta, uma convicção tão gigante dentro de você, que você sabe o que o seu parceiro, que a sua parceira está sentindo, que você não dá direito a ele de expressar o que ele sente, dele ser quem ele é. E aí, sabe o que que a senhorita faz? Sabe o que que o senhorzinho faz? Você faz uma nhaca. Por quê? Porque depois que você tá instaurado dentro dessa tua cabecinha, né? Dessa minhocaria, né? Um mundo de minhoca. Dentro da tua cabeça já tá instaurado a tua verdade. O que você acha que ele tá sentindo? O que você acha que ele tá pensando? O que você acha que ele vai fazer?
Aí você reage sem ele ter agido, sem ela ter agido, sem a pessoa ter tomado qualquer tipo de atitude. E aí você mata a pessoa, você reage em cima do que você pré-concebeu que ela estaria pensando, sentindo, falando, querendo. Gente, não é mais fácil perguntar, não é mais salutar, mais saudável, mais produtivo, mais aconchegante, mais amoroso, mais inteligente perguntar para a pessoa? Aí você vai me falar assim, Alessandra, não adianta perguntar, porque ele nunca me fala a verdade. Ué, mas quem é você para saber a verdade? Ele já me mentiu muito. Tá certo, as pessoas mentem, mas você apostar, acreditar que 100% das vezes a pessoa vai mentir para você, vai te trair, vai te enganar, vai querer passar o rodo em você, vai querer passar, né? Você para trás. Isso é vida que se viva? Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o próprio inferno que a gente cria para nossa existência, a gente também pode não criar. E se você ainda tá naquele papinho, né, molenga, achando que é o mundo que tá contra você, que é o outro que te deixa na situação que você tá, a gente não fez nada, então, nesse canal aqui, né, gente? A gente não produziu nada, a gente não progrediu, nem evoluiu ticas de pitibiriba, não é não? Como diria o outro. Se você ainda está responsabilizando o mundo, as pessoas, o trabalho, o governo, a pandemia pela situação que você tá, rapaz, bora lá, vamos mudar essa história. Não tá fácil para ninguém. Hoje, antes de começar a live, eu assisti os stories de uma moça muito querida. Depois eu vou até tentar compartilhar, vou ver se eu consigo. E ela estava refletindo, né, sobre como foi a situação em março de 2020 e agora, né? E ela fala sobre a pandemia, né? E o quanto que isso repercutiu na vida dela, das pessoas que ela conhece, no estado emocional. Só que ela falou uma frase que foi muito querida. Ela falou assim: só que isso não pode me determinar. Né? Então, quando a gente está diante de uma situação, aquela situação não pode nos determinar. É o que eu falo aqui desde 2017, que a gente começou com as lives, 2018. Desde 2018, quando a gente começou com as lives, é isso que eu venho falando para você aqui. E eu não desisti porque eu sei que já fez muito bem para muita gente. Não terceirize a responsabilidade da sua vida para outra pessoa. Então, quando você presume que o outro está te tratando mal, aí você começa a tratar a pessoa mal. Aí a pessoa que não estava te tratando mal, só acordou num dia esquisito, ela só tá meio ali de ouvirado, ou, né, muita pressão, ou tá triste, ou simplesmente estava quieto naquele momento que você achou que ela estava, né? Ou é coisa da tua cabeça mesmo, né? Então, como se constrói esse elefante no meio do relacionamento, né? Pode ser na empresa, pode ser entre marido e mulher, entre pai e filho. Como é que se constrói entre amigos? Quando você presume que a outra pessoa está sentindo, pensando, falando ou fazendo algo, aí você fica estranho, porque você acha que a pessoa está estranha. Aí você acha que a pessoa está estranha, a pessoa não estava estranha, mas daí ela viu que você está estranha, ela começa a ficar estranha. Aí você dá a razão, tá vendo? Eu disse que estava estranho. E porque você quer ter razão, né? As pessoas. É maravilhoso isso, né? Eu comecei a ser uma pessoa muito mais feliz quando eu comecei a não querer ter tanta razão. Né? Eu tenho um temperamento muito extrovertido, um temperamento muito forte, né? E aí eu sempre queria, né, conversar, debater, dialogar e queria sempre, né, que a minha ideia prevalecesse. Graças a Deus a gente amadurece, né, e entende que a gente não tem que entrar nesses embates, que a gente não precisa sempre estar certo e que a gente não precisa saber de tudo e que a gente não tem que ter sempre a razão. Então, quando você presume que sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando e o que o outro está falando, o que acontece? Você castra outra pessoa, você tira da outra pessoa o prazer dela ser quem ela é, e você
faz o relacionamento, a relação entre você e essa pessoa da forma que você quer, porque você não está se relacionando com o outro, você está se relacionando com o que você acha do outro. Já parou para pensar nisso? Um beijo aqui para todo mundo que tá aqui no meu Insta. Eu não consigo ver todo mundo, mas um beijo para todo mundo. Sei que minha mãe tá aqui, meu sobrinho, Lucas, Catita, beijo, lindona. Thaís, meu amor, minha cliente linda. Misael, Simone, minha aluna lindona, queridona. Aluna, né? Aluna não, agora já virou amiga, né? Sim. E obrigado pelo pessoal do Face que falou que tá tudo certo. Então é isso aí. Então, qual a segunda coisa que pode acontecer quando eu começo a presumir que nem um louco do que chute e começo a presumir o que, que o outro está pensando, falando, sentindo e agindo? Eu, além de castrar o outro, eu trago para minha vida um processo ilusório que pode fazer com que eu não haja, não faça, não tome atitudes, não tenha um comportamento genuíno. Então, o que, que acontece quando eu presumo as coisas? Quando eu acredito que eu sei das coisas? Quando eu acho que eu sei o que o outro está pensando, sentindo, falando e agindo? Eu começo a agir sem espontaneidade, sem ser de uma forma genuína. O meu agir passa a ser algo não mais autêntico da minha pessoa, mas algo modificado pelo que eu, na minha cabecinha minhoqueira, iludi-me. O processo de ilusão desse cabeção aqui, quando ele tá presumindo, é uma coisa linda de viver. Ah, essa panelinha dessa empresa, já sei, aqui eu não serei promovida, porque aqui só quem vai na festa do chefe é que é promovido. Olha lá, olha lá, olha lá a panelinha. Aí os caras estavam falando do projeto e você podia muito bem estar lá para ajudar com as suas ideias, mas tá aqui presumindo que eles estão falando. Mas Ale, não acontece panelinha? Claro que acontece, mas por que que você não tá lá para entender o que está acontecendo, ao invés de ficar aqui reclamando, matracando, praguejando? Por que que você não tá lá para falar, pessoal, vamos parar de fofoca? O que que vocês acham da gente ver uma forma de ajudar o departamento a melhorar? Ou então, quando alguém fala assim, você viu o que, que o chefe fez? Aí você poderia perguntar, tá bom, se você não estivesse no lugar dele, o que, que você faria de diferente? Daí a pessoa fala, você fala, vamos levar essa ideia para ele? Talvez ele ainda não teve essa, ele tem as dele. Vamos levar essa daí. O que, que você poderia fazer de diferente para isso não ter acontecido? São perguntas que, se você estiver predisposto a ajudar a vida a fluir, você sai do lugar de vítima, sai do lugar de refém, sai do lugar do reclamão mimizento e tem uma atitude digna. O povo agora falou que não pode mais falar mimi, né? Mimimi, porque cada um tem a dor do outro. Não é sobre a dor do outro, é sobre você ficar com nhenhenhen, sabe? Então não vamos falar mais mimimi, vamos falar nhenhenhen. Ficar com nhenhenhen, nhenhenhen e não partir pra ação. As pessoas que têm esse hábito, vamos dizer assim, né? De presumir, são pessoas que constroem essas ilusões dentro das suas próprias cabeças, mas que elas têm uma plena certeza e uma plena convicção de que elas sabem. E esse é o adoecimento da cabeça, o adoecimento, né, dos pensamentos. Antes até adoecimento da alma aí, né? Mas não vamos tocar nesse assunto, não, que sempre é polêmico. Mas assim, esse é o adoecimento do ser quando ele acredita que ele sabe de tudo. Não sabe, criatura, você mal sabe da sua vida, mal sabe do que te move, mal sabe quais são os desejos, quais são os sonhos, mal sabe quem é você, o que te deixa feliz, o que, que te traz prazer, por que você é quem você é, por que você quer o que você quer. Se muitas vezes a gente não sabe responder as nossas questões, por que será que a gente tem a vã ideia, tem essa pretensão, né? Olha, pretensão, arrogância, prepotência, sei lá, você dá o nome que você quiser. É livre aqui o nome.
Por que que a gente tem essa pretensão de achar que sabe o que o outro quer, o que o outro fala, o que o outro deseja, o que o outro sente? E eu tenho estudado muito, né? Porque quem que me conhece sabe que eu gosto de destrinchar esses assuntos para ir a fundo, né? Para não ficar só num autor, não ficar só numa corrente. E eu gosto muito de, enquanto eu estou estudando, eu estudar correntes diferentes de pensamentos para ver se traz algum ponto, né? Que está fora do meu olhar. Mas é unânime! É unânime! Que isso é um adoecimento da alma, isso é um adoecimento do ser, isso é um adoecimento da essência, porque a essência não presume, a essência não julga. O teu ser humano que vive e habita você aí dentro não critica, porque sabe que a própria dor é a dor do outro, que a dor do outro é a sua dor. Em algum momento da vida, todo mundo vai passar mais ou menos pelas mesmas coisas, em níveis diferentes, em proporções diferentes, mas as mesmas coisas: dor, tristeza, perda, angústia, felicidade, excitação. As emoções humanas são muito parecidas em quase todas as pessoas. Com 7 anos, uma criança já passou por quase todas, quase todas. E algumas crianças passaram por muito mais do que muito adulto que eu conheço. Então, o que que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a gente não sabe de tudo. E que quando a gente está numa relação, seja profissional ou seja particular, pessoal, né, afetiva, a gente tem que dar para o outro o direito do outro ser o outro. E eu não posso querer saber o que vai na cabeça e no coração do outro, porque o outro tem uma bagagem, tem um repertório, tem uma existência, tem um legado diferente do meu. Isso é desrespeitoso. Quando você acredita que o outro não te ama, ou quando você acredita que o outro, sei lá, não te reconhece, às vezes é só a forma do outro ser que é diferente da sua forma. E aí a gente entra aqui numa relação familiar, né? Que eu gosto sempre também de trazer. E nessa relação familiar, muitas vezes, mas muitas vezes, a gente constrói muros, muros. E aí a gente passa a não perdoar o outro por questões que nós construímos dentro das nossas cabeças. Eu não perdoo o outro porque naquele momento ele não me estendeu a mão. Você pediu, criatura. Era mais do que obrigação dele saber que eu estava precisando. Não, não era. Ah, Lê, mas ó, esse jeito aí de pensar a vida, isso daí não acontece na vida real. Acontece. E eu posso falar de carteirinha, com carteira assinada, chancelada, registrada em 3 vias, porque eu já fui a pessoa que presumiu. E quando eu parei de presumir, a minha vida andou, os meus relacionamentos melhoraram. Eu pude ver, sentir, perceber o outro. Porque eu não iludi dentro desta dessa cabeça cheia de minhoca o que o outro é e o que o outro pensa e o que o outro fala e o que o outro sente. Você sabe que é assim, né? Eu não tenho filhos, e eu sei que a relação entre pais e filhos, porque os meus clientes me trazem, minhas amigas, é muito de presumir. E tudo bem, tem uma idade, né, que a gente acaba tendo que dar um suporte maior para aquela criança que está em formação. Eu concordo, tá tudo bem, eu te entendo, não tô te julgando, não tô te criticando, mas caceta, por que não senta aí e conversa? Já sai com os 2 pés no peito da criança, do adolescente, do jovem, presumindo as coisas. A relação de confiança, a relação de amor, a relação de igualdade, a relação de respeito, a relação de empatia, ela começa quando você senta, conversa com a pessoa, dialoga,
quer saber o que se passa na cabeça e no coração daquele outro ser humano. E esse outro ser humano pode ser seu filho, esse outro ser humano pode ser seu chefe, esse outro ser humano pode ser seu funcionário, seu marido, sua esposa, seu amigo, sua mãe, seu pai. Só que o que a gente faz? A gente se isola dentro das nossas convicções e dentro das nossas certezas absolutas. E olha que loucura louca! As nossas convicções não são só sobre o que a gente acredita que o mundo é, o que a gente acha que as coisas são. É também do que a gente acha que o outro acha do mundo, que o outro pensa da situação, que o outro fala de mim. E aí a gente vai ficando nesse mundo perdido, onde as pessoas não se falam mais, onde as pessoas criticam, onde as pessoas reclamam e onde as pessoas julgam. Não presumir é um caminho fantástico para parar de julgar. E aí você pode perguntar para mim, beleza, Lê, adorei a live, vou até compartilhar nos meus stories, obrigada. Mas aí você pode falar assim, Ale, adorei a live. Mas para que serve isso? O que muda na minha vida? Você está trazendo, Ale, que quando eu presumo, eu mato o outro. Porque eu, dentro da minha cabeça, de forma ilusória, acho que sei tudo e que sei até o que o outro pensa, sente, fala ou age. Beleza. Mas, Ale, se eu parar de presumir, o que sobra? Maravilhoso. Sabe o que sobra? Sobra verdade. Sobra um espaço amoroso para você conversar com outro ser humano e entender, perceber, sentir o que ele quer, quem ele é. Sobra um espaço para você se colocar como entrega, como doação, para você conseguir entender, ajudar, resolver, melhorar a situação. Sabe o que sobra quando você tira o presumir? Sobra o diálogo, sobra a conversa, sobra o reconhecer o outro, sobra tudo, porque você tira esse nada cruel que é o presumir. Presumir é um buraco sem fundo, é um tiro no pé. Cada vez que você presume, você erra. Você erra mesmo quando você acerta, porque não era para você ter presumido, era para você ter perguntado. E às vezes, daí entra uma parte muito interessante, muito importante, que você precisa prestar atenção. Entra aqui uma parte complexa. Por quê? Se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa positiva, sabe o que vai acontecer? Você vai presumir para o lado bom. Agora, se você é meio reclamão, se você é meio fatalista, meio vitimista, meio pessimista, sabe o que vai acontecer? Você sempre vai presumir para o lado ruim. E aí, se você é o tipo de pessoa que quando alguém tá lá, assim, tipo, né, não te responde, você fala assim, ah, não, tudo bem, vai. A pessoa tá ocupada, né? E você dá uma, né, você releva. E não fica assim, tá vendo? Eu sabia, não dá pra confiar em ninguém. Já tá lá. E aí você faz uma história. As pessoas que deixam passar, as pessoas que não se prendem a essa picuinha emocional, as pessoas que lidam com fatos, não com conjecturas, com suposições, o que elas fazem? Elas vivem uma vida virtuosa, elas vivem uma vida digna, elas vivem uma vida de sucesso, de produtividade, de abundância e de prosperidade. Por quê? Porque a energia dela não foi drenada por uma suposição. A energia dela não foi drenada. Por quê? Porque ela não ficou lá com esses conversê interno na cabeça. Ela está focada na verdade. Ela está focada no que o outro pode trazer para ela. Mas mais importante, ela está focada naquilo que ela é. E aí, quando você para de presumir, acontece um fenômeno. E o nome desse fenômeno é viver uma vida mais leve. Porque você tem tempo.
Porque você não está presumindo, criando, se iludindo, sofrendo pelas coisas que estão passando pela sua cabeça do outro, e da vida, e do governo, e das conspirações. E aí você está focado aonde? No seu trabalho, na sua família, no bem que você pode fazer para os outros, na sua evolução pessoal, na sua evolução profissional, no seu conhecimento, na sua espiritualidade. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, não sobra tempo pra falar da vida dos outros, não sobra tempo pra pensar o que o outro tá pensando. Sabe por que que não sobra tempo? Uma pessoa produtiva, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa com pensamento que não é aquele pensamento derrotista, vitimista, uma pessoa que não fica se iludindo em processos ilusórios, megalomaníacos. A pessoa que não acha que sabe tudo, que tem que controlar tudo, que tem que manipular tudo, que tem que se intrometer em tudo, que tem que estar sempre disposta e disponível para todos. Essa pessoa está cuidando da vida dela, está cuidando da família dela, tá cuidando do trabalho dela, tá cuidando do conhecimento dela, tá cuidando da espiritualidade dela. Uma pessoa que tá centrada, ó, uma coisa é estar autocentrado e outra coisa é uma pessoa que está centrada em si, na sua verdade. Uma coisa envolve essência e outra coisa envolve ego. Quando você é muito autocentrado, você esquece do mundo, vira um grande egoísta, um grande, o seu ego dá uma, né, distorcida. O que eu estou falando são pessoas que não estão preocupadas com o que os outros estão pensando, com o que os outros estão falando. Ela não fica construindo dentro de sua cabecinha caraminholenta um monte de historinhas que vão fazer com que os relacionamentos delas vão pro ralo. Quantas vezes, quando a gente era jovem, a gente deixou de chegar na pessoa que a gente gostava, porque dentro da nossa cabeça a gente já tinha levado um toco, já tinha levado um pé. E talvez passaram muitas pessoas legais pela nossa vida que a gente nem foi. Quantas vezes você destruiu entrevistas de emprego antes mesmo de chegar diante do entrevistador? Quantas vezes, de medo do que ia acontecer com o dinheiro, com a economia, com as finanças, com, sei lá, com a economia do país, você se amedrontou de tal forma que não produziu naquele dia, não deu o seu melhor, movido por um medo. A situação não tá fácil, não tá fácil para mim, eu tenho certeza que não tá fácil para vocês. Só que se a gente ficar presumindo, a gente não vive. Eu tô há um ano, né? Um ano e um dia isolada, né? Tudo bem que a gente teve a gente teve alguns relaxamentos assim ao longo, né? Então, tipo assim, no Natal vimos meus sobrinhos, levei meus pais para darem parabéns para o meu irmão dentro do carro, não saíram, mas ficaram lá dentro do carro. Mas foram assim, dá para contar, 3 vezes. E o máximo que eu faço, assim, é ir até a farmácia. Então, assim, é uma loucura. Um ano e um mês de isolamento social severo. E nesse tempo, se eu tivesse cedido o meu, a minha sanidade mental, o povo chama de mindset, é bonito, mas é a tua mentalidade, é a tua cachola, é esta cabeça caraminholenta. Se eu tivesse deixado a minha cabeça me guiar nos processos ilusórios que eu poderia ter criado, porque criatividade a gente tem aqui, hein? Criatividade a gente tem, fomos jornalistas. O que eu podia ter feito com a minha vida ia ter sido uma ladeira abaixo, trem descarrilado. Então, o que que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma força interna que nos guia pela nossa essência, por quem nós somos. Não é aquela coisa zen, vai dar tudo certo, você tá lá na merda, vai dar tudo. Não, não é isso. Mas é um ficar focado, é um não fazer processos ilusórios, é não maldizer as pessoas, é não presumir, né? O tema da nossa live, não presumir. Não atrair para si o que há de pior, que é não deixar o outro ser quem o outro é, porque dentro da minha cabeça ele já não serve, e aí eu já fiz aqui aquela
aquele terror. Eu atendo muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira, que estão em busca de promoção e crescimento na vida profissional, né? E é tão incrível isso, o quanto que essas pessoas presumem e deixam oportunidades de trabalho passarem por elas. Eu sempre gosto de criar 5, 6, 7, 10 cenários com os meus clientes, porque eu sempre acredito que, como ele fica presumindo, eu prefiro que a gente crie cenários para que ele se prepare e não para que ele acredite que o outro vai contra ele. Mas a tendência dos meus clientes, assim como de todas as pessoas, é sempre imaginar esse cenário apocalíptico e viver de acordo com aquilo. É mais ou menos quando você sonha que foi traída, acorda, ao invés de dar um beijo no marido, você dá um tapa, né? Porque ele te traiu. A gente está vivendo um grande sonho, né? E esse sonho, ele é tão irreal e fantasioso, ilusório, que a gente já acostumou com ele. São mentiras que a gente conta pra gente mesmo. E aí a gente se alimenta disso todos os dias. E quando a gente se alimenta do sonho, a verdade não tem como brotar. E quando a gente não vive na verdade, a gente perde oportunidade. A gente deixa de chegar naquela menina que a gente queria namorar quando a gente estava na adolescência, achando que ela era bonita demais e que ela ia dar um fora. Quantas mulheres bonitas já disseram que eram solitárias porque ninguém chegava nelas? Quantas promoções nós deixamos de receber e de conquistar porque a gente ficou dentro da nossa cabeça fazendo conjecturas, fazendo suposições, presumindo que os nossos chefes estavam contra a gente ou que tinha uma teoria da conspiração no departamento. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Experimenta. Mais do que isso, eu tenho uma coisa para te dizer. Se analisa. Presta atenção quantas vezes você pressupõe, presume. Presta atenção na tua vida porque você vai levar um susto. Você vai levar um susto. O tempo todo a gente está criando dentro da nossa cabeça histórias fantasiosas, criativas, que tendem a um pessimismo e a um vitimismo, e na maior parte delas a gente perde oportunidades e pessoas. Quantas vezes aquele elefante branco que eu falei para vocês que tem no meio de uma relação, quando você acha que a pessoa tá esquisita, daí você começa a tratar mal e a pessoa não estava esquisita, aí ela começa a tratar mal, aí você fala, tá vendo? Tava me tratando mal. Quantas vezes o diálogo, o abraço, o olhar no fundo dos olhos da pessoa e dizer: o que está acontecendo? Vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar isso daqui. Quantos pais perdem os filhos pela falta de diálogo e pelo excesso de pressuposição? São muitos. Aí o abismo vai se formando, porque dentro da minha cabeça eu montei um ser humano que não existe. E é com ele que eu dialogo, com a pessoa que eu acho que você é. Mas eu não paro para tirar os meus rótulos e ver quem você é de verdade. E aí os relacionamentos vão ficando cada vez mais perdidos. A gente no trabalho vai ficando cada vez mais ilhado, porque a gente se sente sozinho numa guerra, né? Porque a gente acha que a gente é o guerreiro de, né? O exército de um homem só. Só você tá vendo a verdade. A gente tem que ser mais humilde. O dia que eu entendi que eu não era humilde, o dia que eu entendi que eu presumia e matava o outro, eu comecei a mudar. Não preciso falar que eu sou perfeita. Para, não sou, imagina, tô é longe. E quando eu falo aqui, eu falo de coisas que eu já vivi ou de que eu já ajudei clientes meus a superarem. Não vou falar de coisas que eu nunca fiz. Não dá, né? Seria incongruente com quem eu sou. Então, quando eu presumia, eu perdia. E quando eu parei de presumir, eu comecei a ganhar. A ganhar o quê? Ganhar, conhecer as pessoas como elas são, aceitar a vida como ela é, parar de querer ter controle excessivo sobre tudo. Parar de achar que eu sei sobre tudo e todas as coisas. Dar o direito da dúvida.
Ai, dar o direito da dúvida é tão bom, mas é tão bom. É você não ter as certezas assim de que dentro da tua cabeça é a grande verdade e que o outro não tem o direito de mostrar quem ele é. Acredita, ou pelo menos dê o direito da dúvida. Não sentencia nem as empresas, nem o governo, nem o companheiro, nem o filho, nem o pai, nem a mãe. Não sentencia. Sentenciar as pessoas usando o presumir como ferramenta ou arma é muito triste, porque você se apregou ao direito de ser o juiz da sua própria vida. E aí você vai criando uma série de histórias distorcidas da verdade. Você perde oportunidade de trabalho, você perde pessoas queridas, mas o mais importante, você começa a viver numa ilusão. E essa ilusão tem nome, endereço, dia certo para bater na tua porta e para te exigir umas coisas. Porque quando a gente vive nisso daí, as pessoas se afastam, os empregos te mandam embora, e aí você começa a ficar sozinho, né? Então, para que isso não aconteça na sua vida, eu espero de verdade que essa live tenha sido boa. Eu escolhi esse assunto com muito carinho há umas 2, 3 semanas, porque eu sinto que é uma coisa que está muito recorrente nos meus atendimentos. E tudo que é muito recorrente com mais de um cliente, eu trago para cá. Porque parece que é um inconsciente, né, coletivo, que está julgando muito, presumindo muito e se adoecendo. A gente entra aí numa nova fase de lockdown muito severa. Nosso país, infelizmente, batendo recordes de mortes, né? A gente quer tanto que o nosso país bata recordes de coisas boas, né? Crianças na escola, hospitais bem equiparados, segurança pública, cultura, pesquisa, mas não. Batemos aí um triste recorde, né? Eu tenho pessoas muito queridas que estão atravessando um momento muito delicado com seus familiares. Então, eu gostaria de verdade que a gente passando por um momento tão triste como esse, a gente não ficasse presumindo. Se aquele amigo tão querido se afastou e ele de repente está na casa dele sozinho ou vivendo lá a vida dele e você deixou de falar com ele porque afinal de contas, né, ele não te ligou para saber como você tá, que tal se você ligar para ele? Pode ser que tenha um monte de gente precisando da sua ajuda. Hoje eu passei uma manhã super gostosa, entre uma coisa e outra que eu estava fazendo, um grupo meu do WhatsApp de amigas muito queridas começaram a falar. E a gente descobriu tantas coisas que a gente não compartilhou ao longo da pandemia, porque simplesmente a vida vai passando. Será que não tem alguém que você possa ajudar? Não presuma que você não pode. Não presuma que o outro não precisa. A vida é um sopro, né? E a gente está vendo que é um sopro bem breve. Se a gente puder valer a pena, se a gente puder fazer valer a pena para as outras pessoas, eu acho que seria tão bom que a gente parasse um pouquinho de olhar para o nosso próprio umbigo, né? E começar a ver o que que a gente está fazendo com as nossas relações, com os nossos empregos, com a nossa vida mesmo, com o ser que a gente é. Eu brinco com os meus clientes que eles têm uma mente ganhadora de Oscar, de roteiro original, porque é tão apocalíptico e é tão bem montado. Será que não está na hora da gente abandonar esse posto da arrogância, da prepotência, de achar que a gente sabe de tudo e começar a perguntar, dialogar, crescer junto com a outra pessoa? Eu gosto muito disso, de entrar no diálogo para a gente crescer junto. É isso que eu faço com você toda quarta-feira. Eu não vou brincar com você. Hoje não foi difícil entrar aqui. Hoje não foi fácil, desculpa. Hoje foi bem difícil entrar aqui. Porque são tantos assuntos rondando a nossa cabeça de uma gravidade tão gigante, mas eu tô fazendo a minha parte. Eu acho de verdade que quando eu te ajudo a presumir menos, quando eu te falo que as tuas verdades não são absolutas e que você mata as tuas relações quando você acha que você sabe que o outro está sentindo, pensando, falando e agindo, eu te dou um pouquinho de mim para que você leve para você, para que você leve para sua vida, para que você comece a tratar as tuas relações profissionais e pessoais com um pouquinho mais de doçura, um pouquinho mais de inteligência. Porque quando a gente
coloca a cabeça para funcionar, nem sempre o coração acompanha. Então, talvez seja a hora de você unir os dois, né? Vamos unir os dois? Nesse momento, a gente tem que ter muita fé, muita fé. A gente tem que estar junto e mais do que isso, a gente não pode tirar conclusões precipitadas sobre nada e sobre ninguém. Bora lá se unir, perguntar, ligar, tentar ajudar e fazer um pouquinho de diferença na vida das outras pessoas. Que tal se você também convidar outras pessoas? Se você gostou de um pouquinho que eu falei, qualquer coisa, compartilha essa live. Se você gostou, volta quarta-feira que vem que eu tô aqui. E se você quiser um pouquinho mais da Alessandra, eu tô no meu grupo do Telegram, o link tá na bio e na descrição desse vídeo aqui no Facebook. É só você entrar que a gente vai ter uma semana que vem cheia de coisa boa. Eu vou falar sobre crenças. Mas quarta-feira que vem eu volto para te convidar de novo, tá bom? Um beijo. Fiquem muito bem. Vai ficar salva a live? Não consegui entrar no horário? Claro, Ellen, vai sim, vai ficar salvo no IGTV. E obrigada por você estar aqui, viu, minha querida, de coração. Obrigada mesmo. Eu desejo para você uma ótima noite, que a gente esteja unidos nesse momento para se ajudar a passar essa fase que não tá nada fácil. Acredita, tenha fé, faça a sua parte e mais do que isso, obrigada pelo seu tempo. Beijo, fica bem e a gente se vê. Tchau, tchau, gente. Beijo.